Bom dia a todos, todas e todes. Vamos dar início ao nosso Café com a Reitora. No programa de hoje, vamos conversar com a diretora adjunta do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento, CED, professora Tatiane Alves, coordenadora da plataforma Conecta UERJ, uma ferramenta que reúne projetos executados pela nossa universidade voltados para o desenvolvimento econômico e social das cidades fluminenses. Seja muito bem-vinda, Tati. Para mim é uma grande alegria conversar com a professora Tatiane Batista. Primeiro porque eu um pouco que estava perto dela quando ela concebeu o Conecta. Então é muito bonito ver o Conecta nascer. Então, professora, fala um pouquinho para a gente o que é que o Conecta já tem feito até aqui. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Em nome do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento, é uma alegria enorme poder participar desse café. Muito obrigada, reitora. Bom, o Conecta, ele nasce primeiro da necessidade da universidade ter uma linguagem que se aproxime o máximo possível da sociedade. A gente vinha recebendo uma queixa frequente de um certo, eu não diria um desentendimento, mas uma dificuldade mesmo de compreensão da linguagem acadêmica. Então, esse era um primeiro ponto, né? Ter um lugar onde a sociedade pudesse encontrar os projetos da universidade numa linguagem que ela pudesse compreender. Então, isso era a primeira coisa. A segunda coisa era o nosso interno, assim, uma queixa também frequente de eu não sei exatamente o que o meu colega está fazendo e que, de repente, pode ser uma parceria, pode ser uma colaboração interna. Então, eu tinha esses dois pontos de preocupação, assim, tentar construir algo que aproximasse um pouco mais aquilo que a universidade já faz, e isso não é nenhuma novidade, né? Os projetos que estão ali na plataforma não são projetos novos, são projetos que a universidade tem uma larga tradição e, evidentemente, há muitos outros além dos que estão na plataforma. Então, o Conecta não vem para ser uma plataforma de novos projetos, mas sim uma plataforma de viabilidade, de comunicação, de ponte, para usar uma expressão que a reitora usa muito, entre o que a universidade faz e as prefeituras, particularmente, precisam em função das suas necessidades em termos de políticas públicas e também para dar visibilidade interna ao que a gente já vinha fazendo nesse sentido. Então, acho que o conecta a universidade. Eu acho que o século XXI exige conexões, e eu acho que o Conecta faz isso, né? Além disso, eu sei, tenho acompanhado, consegui ir a um seminário, sei que vai acontecer um outro em Paraty, que para mim é uma cidade também muito, muito, muito fundamental pelas suas peculiaridades. Mas fala um pouquinho para a gente, o que os seminários têm trazido de retorno, qual a expectativa dessa rodada nas regiões do Rio de Janeiro? Então, os seminários fazem parte dessa estratégia, né, que foi uma estratégia, primeiro, de construção dessa plataforma no sentido de prospecção da universidade, e os seminários fazem um pouco um caminho inverso, que é tentar trazer para a universidade aquilo que é a real necessidade, aquilo que é a real demanda. Então, o objetivo desses seminários, a gente já realizou 6 seminários regionais de integração, esse é o 7º, eles estão acontecendo com o apoio da FAPERJ. A gente tem uma expectativa de construção de um dossiê que se fecha, né, de um diagnóstico que é possível ser apresentado até dezembro, e que esse diagnóstico vai mostrar quais são as principais dificuldades que os municípios enfrentam hoje em termos de políticas públicas, quais são as vocações ou sonhos, né? Porque o município pode ter uma vocação histórica, como, por exemplo, a região do Médio Paraíba tem uma vocação notória na área de metal mecânico, mas tem sonhos também. Então, a gente também está ouvindo isso. E os projetos que já são realizados por essas prefeituras e que podem ser compartilhados, podem ser alvo de ações consorciadas. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico do Estado, um trabalho aí de Hércules, né? Porque a gente não é fácil realizar esse trabalho, a gente tem tido muito apoio da reitoria. Aqui a reitora tem estado conosco também desde a época ali como pró-reitora de Extensão e Cultura,
que é, na verdade, a maior interface com o CED, né, com esse trabalho de interiorização. E os seminários, então, é isso, né? O esforço de construção de uma compreensão sobre aquilo que as prefeituras, as regiões reclamam, que os prefeitos chamam e as prefeitas chamam de quais são as suas dores. E aí a gente poder, então, identificar na universidade quais são também as nossas expertises que conectam com essas dores. Então, com isso, a nossa intenção é atualizar a plataforma Conecta para que ela possa convergir com essa perspectiva. Você teria mais alguma novidade para contar? Antes de você contar, eu queria dizer que eu tive muito prazer em fazer esse café, porque é o meu terceiro café com a reitora, é a minha primeira com uma mulher. E eu realmente acho que as mulheres, como gestoras, e aqui eu estou conversando além de uma professora, uma pesquisadora, uma gestora, que é de uma das unidades importantes, que é o CED, para mim é muito importante, Tati, conversar com uma mulher, uma gestora, que consegue sair da bolha da Universidade do século XX e pensar ou usar outras formas de pontes com a sociedade. Então, fala para a gente o que você tem ainda aí de novidade. Olha, a nossa ideia, assim, como perspectiva de planejamento, é ampliar a plataforma, fazer com que essa plataforma tenha mais 2 interfaces. Então, ela tem hoje uma primeira interface, que é uma vitrine de projetos. Então, ela teria uma segunda interface, que é a ideia de ter essas demandas, então colocar uma interatividade entre esses demandantes, essas prefeituras e a universidade, e uma terceira que seriam fontes de fomento ou parceiros que possam ser, vamos dizer assim, o primo rico dessa história. Então, o BNDES, o Banco Pan-Americano, a agência, o CAF, né, a Agência Interamericana de Fomento, a própria FAPERJ, a FINEP e outras agências de fomento que têm hoje como alvo os municípios, no sentido de fortalecer as políticas públicas locais. Muito obrigada, Tatiane, pela sua participação no nosso programa. Muito obrigada a todos, todas e todos que nos acompanharam até agora. Participe você também, enviando sugestões. Eu sou Cláudia Gonçalves. Te aguardo na próxima edição do Café com a Reitora.